Olá, pessoal. Sou o professor André Fontinelli, falando diretamente aqui do QG do Enem. Trouxe mais uma questão para vocês aí do QG Resolve. Acompanhe aqui comigo no slide, por favor. É uma questão sobre estatística, né, que fala sobre desvio padrão, fala sobre moda também. E o enunciado é o seguinte, ó. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro, estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Então você tem aí as médias, as modas e os desvios padrão, né? Legal, a pergunta é a seguinte. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe, né? E aí você tem que dizer se foi a 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, pessoal, voltando, né, no slide anterior, você tem que entender direito aí o que é esse negócio de corrida de regularidade, né? Você está acostumado com o fato de que ganha uma corrida quem chega mais rápido. E a ideia aí não é essa. A equipe campeã, nesse caso, é aquela que se aproxima mais de um tempo pré-determinado. Então é como se a organização dissesse, olha, o tempo para essa etapa ser cumprida tem que ser 45 minutos aí, que foi o caso, né? Então chegar em 30 minutos não adianta nada. O cara tem que se controlar, né? Controlar o tempo durante o percurso para poder cumprir aquela etapa em tempo que seja o mais perto possível do que a organização determinou. Legal. Então, se você olhar as 5 equipes aí, você vê que todas elas cumpriram uma média de 45 minutos, né? Então, nesse sentido aqui, acho que está todo mundo empatado, né? Agora, você olha as modas e olha os desvios padrão aí, eles são bastante diferentes. Então, aqui tem informação para a gente analisar. Lembra do conceito de moda, né? Esse pedaço aqui da questão é importante. A moda é o valor mais frequente em uma série de dados. Significa que no caso da equipe 1, por exemplo, na maior parte das 5 etapas, a equipe fechou em 40 minutos. Quer dizer, teve média 45, mas correu mais vezes em 40. A equipe 2 correu mais vezes em 41, as equipes 3 e 4 em 44 e a equipe 5 em 47. Daqui já dá para a gente eliminar algumas, né? Dá para ver que a equipe 3 e a equipe 4, elas são muito mais regulares do que as outras, porque na maior parte das corridas elas estiveram muito perto do 45 minutos. A moda ser 44 significa que o maior número de vezes, né, o maior número de tempos que eles fizeram foi esse. Então parece que tem um empate técnico aqui e tem o critério do desvio padrão para a gente decidir, né? A questão no fundo é sobre isso. O desvio padrão da equipe 3 é 1 e o desvio padrão da equipe 4 é 3. O que essas informações aí indicam, galera? Desvio padrão é uma medida de regularidade, né, numa série de dados. Quanto mais afastados, quanto mais dispersos forem os dados, maior é o desvio padrão. Por exemplo, se você olha para essa série de dados aqui, 2, 2, 2, 2, 2. Para essa aqui, 2, 3, 4, 5, 6. E para essa aqui, 2, 20, 200, 2000 e 20.000, é fácil entender que a primeira série de dados é muito mais concentrada do que a segunda, que por sua vez é muito mais do que a terceira. Se você tivesse um eixo para representar esses valores, né, uma série de dados é 2, 2, 2, 2, 2. A outra série de dados é 2, 3, 4, 5, 6. E a outra já viu, né? 2, 20, 200, enfim, você acaba até saindo do slide. Então, os dados de cima estão mais concentrados e os dados de baixo estão mais dispersos. O desvio padrão, assim como a variância, assim como o desvio médio, é uma chamada medida de dispersão. Então, ele é tão maior quanto mais dispersos estiverem os dados. E é tão menor quanto mais concentrados estiverem os dados. Então, quando você volta ali e olha que a equipe 3 tem desvio padrão 1, enquanto a equipe 4 tem desvio padrão 3, o que isso significa? Significa que os tempos da equipe 3 variam menos, oscilam menos do que os tempos da equipe 4. Quer dizer, isso indica que a equipe 3 tem os seus tempos mais próximos ali da média do 45 do que a equipe 4, que tem desvio padrão alto. Esse desvio padrão maior indica que, embora a média tenha sido 45, muito provavelmente, no caso da equipe 4, tem tempos bem acima e tem tempos bem abaixo. Então, a equipe mais regular de todas é a equipe 3. Esse é o gabarito da questão, seria a opção C. Tudo bem, pessoal?
Então essa foi mais uma questão aí do QG Resolve. Espero que vocês tenham aproveitado a dica, entendido o conteúdo. Tem várias questões extras aí gravadas por todos os nossos professores. Deem uma olhadinha nas outras. Um abraço e até a próxima.